Denilson neles com Denilson, show! Grande Conta Oneg. tudo! E aí, Conta meu tudo. parceirinho, boa tarde, tudo bem? Tudo! Tudo ótimo. Bom, ouvintes Band News FM, uma ótima tarde. Debrinha radiante. Boa brilhante. tarde. Tudo bem? Obrigada. E aí, Fábio, beleza? Certo. Não, rapidamente, né, para muitos clubes brasileiros ou para os torcedores apaixonados por Libertadores, Sul-Americana, enfim, a temporada começa agora, né? Essa já tem estreia de brasileiros na Libertadores, o Flamengo estreia, o Corinthians estreia na Libertadores, o Corinthians teve um tempo de trabalho agora com o Vitor, treinador português Vitor, que perdeu todos os clássicos paulistas, mas, pô, tinha acabado de chegar, não conhecia o time ainda. Tanto é que ele colocou o João Vitor como um lateral no jogo do Morumbi, e tinha ali o João Pedro no banco de reserva, lateral de origem, né, de ofício e tal. Enfim, não conhecia muito o elenco. Aparentemente, agora, parece que ele tem um pouquinho mais de noção do elenco que ele tem nas mãos. Vale lembrar que o Corinthians estreia numa altitude, então qualquer resultado ali de um empatezinho e tal, acho que o Corinthians já consegue um bom resultado. O Maicon, jogador que atuava lá na Rússia e tal, foi contratado, um meio de campo, né? Ele pode jogar ali como um 8, pode fazer uma função ali de Juliano, pode fazer uma função de Renato Augusto, de Paulinho, até mesmo ali do Duqueiroz, né? Tô falando de jogadores que são os titulares da posição até a chegada do Maicon. Agora já existe essa dúvida se joga ele, se joga Paulinho, se joga Juliano, se joga Maicon. Na frente tem aí a opção do Adson aberto por um lado, o William por outro lado, aí o Roger Guedes ou o Jô. Então parece que o Vitor, tendo um pouquinho mais de conhecimento do elenco, começa a ter essas dúvidas para a estreia em Libertadores. Vale lembrar que o Corinthians já venceu essa competição, então estreia, por exemplo, com o Paulinho, com o Fábio Santos, com o Cássio, jogadores que atuaram nessa Libertadores, na Libertadores pelo Corinthians, então já tem conhecimento. O Flamengo vive uma situação de pressão, né? De ontem para hoje eu li que o Marcos Braz marcou uma reunião com as organizadas do Flamengo com os jogadores na quinta-feira dessa semana. Então isso aumenta ainda mais a pressão que existe interna dentro do Flamengo. Então o Flamengo estreia na Libertadores sob muita pressão. Não só o Paulo, que também na coletiva, e acho que faltou uma sensibilidade dele quando ele transfere um pouco da responsabilidade para a diretoria, dizendo que o Braz, por exemplo, quando o contratou, já sabia da metodologia, da forma de trabalho dele. O fato é que internamente as coisas não parecem que estão encaminhando de uma forma tranquila dentro do Flamengo. Ele ainda acho que não achou o time, e estamos falando aí já de praticamente 4 meses aí de temporada, de competição, enfim, terminou o estadual agora, não conseguiram ganhar lá o Campeonato Carioca. Ele tem usado o Felipe Luiz, por exemplo, como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ele tirou o Everton do lado direito, colocou o Everton de um ponto esquerdo, e aí você tira muito da característica do Everton, que ele não é um cara fisicamente bem condicionado para fazer essa recomposição, marcar lateral e acompanhar a lateral no sistema defensivo. Lembrando que o Everton ele chegou na seleção brasileira jogando pelo lado direito no Flamengo e sendo protagonista. E para piorar ainda a situação de estreia de Flamengo na competição, não tem a Arrascaeta, que para mim hoje é o melhor jogador do Flamengo, vive um momento muito bom com o Flamengo. Ele não vai estar em campo, sentiu dores no tornozelo e está fora. Falar um pouquinho do que foi a seleção do Campeonato Paulista, alguns questionamentos assim nas redes sociais, o porquê do Rogério Ceni, eu também concordo. O Abel perdeu um jogo justamente para o Rogério Ceni no Campeonato Paulista, mas ele não ganhou como melhor técnico. Mérito aí do Pablo, Pablo Maia, destaque do Campeonato Paulista, revelação, né, do Campeonato Paulista, do craque do Campeonato Paulista. O Arthur, que machucou na reta final, ficou fora dos principais jogos. Jogador do Bragantino. O craque do interior, jogador do Bragantino. E ali o Everton, o goleiro do Palmeiras. Tem o Rafinha, que acho que poderia ser também o Marcos Rocha. Do lado esquerdo, o Luan Cândido do Bragantino. Também acho que poderia ser o Piquerez, que realmente é um jogador muito, muito interessante. Acho que do meio de campo pra frente com o Danilo, Renato Augusto e Veiga, eu acho que tá de bom tamanho. Na frente tem o Dudu de um lado, tem o Arthur do outro e tem o Caleri na frente. O Caleri ganhou o craque da galera, ganhou o gol mais bonito do campeonato, que é aquele gol de bicicleta marcado contra o Água Santa. Foi vaiado na festa tradicional, né, de encerramento de Campeonato Paulista, pelo ato que a gente comentou ontem, que o Oneg levantou essa questão ontem na minha coluna do comportamento dele, e acabou repercutindo isso na festa de encerramento do Campeonato Paulista. Mas enfim, começa a temporada agora, competições internacionais, né? Essa Libertadores enche os olhos. Se você me perguntar os favoritos, dos brasileiros, obviamente. Os favoritos, né, Denilson? Fábio? Eu acho que ainda tá ali no Atlético Mineiro. Palmeiras entra muito forte. O Palmeiras, por exemplo, não tem o Danilo.
nessa estreia de Libertadores e chama atenção, porque me faz entender que o Danilo foi pro sacrifício na final do Campeonato Paulista. Foi, e fez gol. Né? E foi decisivo. Então, cara, parabéns pro Danilo, que provavelmente o Abel falou: Danilo, preciso de você. Preciso que você entre em campo e tudo mais. E o Danilo foi pro sacrifício, porque ele tá fora da estreia do Palmeiras na Libertadores. Então eu fico entre esses. Eu acho que o Atlético Paranaense vai fazer uma grande Libertadores. E se a gente olhar agora, não tem o grupo aqui na minha cabeça, mas sei que o grupo do Bragantino é um grupo muito difícil. Acho que o Bragantino vai ter dificuldades nessa primeira fase de Libertadores. Me arrisco em dizer que até o grupo da morte aí do Bragantino. Você tem na mão aí, Estudiantes da Argentina, Nacional do Uruguai e Vélez Sarsfield. Grupo dificilíssimo. Todos campeões. Pro Bragantino. Acho que é o grupo mais difícil aí. Então acho dúvida. que dos times brasileiros, acho que o Bragantino vai ter mais dificuldade nessa primeira fase de Libertadores. E só um registro, você falou bastante a respeito do jogo do Flamengo. Por enquanto o jogo está confirmado. Nesse momento, inclusive, acontece a reunião técnica da Conmebol, onde é discutido... ou discutida toda a questão do protocolo do jogo, questão burocrática, mas há toque de recolher no Peru. Sim. Então, talvez o jogo seja adiado. Por enquanto, não há uma definição, mas ainda há risco dessa partida do Flamengo não acontecer hoje. Há uma manifestação do povo peruano em relação ao aumento da gasolina e tudo mais, então há uma confusão muito grande lá e existe a possibilidade do estádio fazer ali aquele jogo com portões fechados, sem contar com o torcedor. Mas enfim, nada definido ainda. Flamengo preparado para a estreia da Libertadores, como todos os times brasileiros. É isso. Dito isso, vamos nessa. Amanhã é nóis, hein? Hasta luego! Nos vemos! Beijos! Até amanhã. Denilson neles com Denilson Show, que volta amanhã para falar com a gente.